Papo cabeça, certamente você já ouviu dizer que é possível se comunicar sobre você sem falar exatamente de você. Uma comunicação visual assertiva, um jeito importante e imponente de você se mostrar, o que se faz muito necessário nos dias atuais, quando a gente fala de apresentar a própria imagem. Para falar mais sobre isso, eu estou com um casal top especialista no assunto. Amanda Góes, especialista em imagem e estilo, não é isso? Exatamente. E Rodrigo Mussini, especialista em comunicação verbal. Começa agora o Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Pessoal, muito bem-vindo. Estou muito feliz de ter a Amanda aqui, ter o Rodrigo aqui, para a gente falar de um assunto tão importante, né? A gente sabe que a comunicação ela é extremamente fundamental e no mundo tecnológico como o nosso, que as coisas acabam transbordando, né? Não só o que se fala, o que se escreve, mas também aquilo que acaba aparecendo impacta na mente das pessoas e muitas vezes pode trazer mais credibilidade, pode trazer mais cliente, pode trazer pessoas que de fato comungam a mesma intenção e o mesmo afeto e a mesma forma de pensar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente fala da área da saúde especificamente, médico, fisioterapeuta, odontologista, psicólogo e etc, né? O que engloba toda essa comunicação? Bom, o ato de se comunicar vai muito além das palavras ditas, né? É uma premissa que não é só o que você fala, mas como você fala, e não é o que você fala, mas é o que a pessoa entende. Então, a partir disso, você desenvolver essa habilidade de se expressar com o outro, que nós chamamos da comunicação interpessoal, e se expressar consigo mesmo, que é a intrapessoal, isso desenvolve todo o processo comunicacional. E além disso, a gente tem também a comunicação não verbal, né? Que a grosso modo é tudo que não inclui ali a palavra falada e a escrita. Então, quando eu falo de imagem, muita gente inclusive acha que é só vestimento e não é. A comunicação não verbal, a gente tem um comportamento, uma expressão facial, um sorriso, um aceno, e até mesmo a vestimenta também, que está incluso, e até mesmo a palavra, como o Rodrigo falou, ela traz não o que a gente vê, mas o que a gente sente na palavra. É o tom, é a altura, a energia da voz da pessoa. A gente também considera isso dentro dali do não verbal. Agora, tudo isso pode ser desenvolvido porque, por exemplo, a gente tem isso aí de uma forma inata, né? Inata eu digo, você tem a sua genética, tem a forma que você foi educado, criado, o lugar que você viveu, que você, se instrumentou, né, de como se vestir, como se portar. E de repente, o que você falou é muito interessante, porque às vezes eu estou pensando que eu estou me fazendo claro, é quase que um processo de empatia. E para mim eu estou me fazendo claro, mas a outra pessoa recebe de uma outra forma. E de repente isso causa um ruído, né? Porque eu fui imaginando assim, que nem o cérebro. Um neurônio conversa com o outro através de uma sinapse, um processo eletroquímico. Se for o sinalizador errado, o que o outro neurônio vai entender é uma história totalmente diferente do normal. Isso que você perguntou, se isso pode ser desenvolvido, a comunicação ela é uma habilidade. E como toda habilidade, o treino leva à perfeição, leva a você melhorar essa capacidade. E eu vou contar para você aqui rapidamente uma história que você talvez não saiba. Hoje eu ministro treinamentos, cursos, mas uma das coisas que me fez, eu estava até comentando com a Amanda hoje de manhã, uma das coisas que me fez ir para esse campo foi vendo você em Fátima. Eu percebia como a sua comunicação, ela conseguia ser límpida e você falar de coisas complexas de uma maneira simples. Então, não é simplesmente, como eu falei aqui agora, o que você fala, mas o que o outro entende. Então, quando você traz a neurociência, quando você traz tudo o que você falou agora, dos neurônios, neurotransmissores, numa linguagem simples, faz com que o outro, que não tenha a capacidade, que não tenha aquele conteúdo dentro dele ainda, entender, isso é através de uma lapidação da comunicação. E eu entendi que eu precisaria me desenvolver nessa habilidade para me fazer ser entendido por quem quer que fosse. Então, é uma habilidade treinada. E como desenvolver essa conexão mais profunda, sabe, assim, do paciente com a equipe, através de uma boa comunicação? O ideal é a gente ter esse alinhamento da comunicação verbal com o não verbal. Porque a gente sempre comenta isso, é que a gente vê muito profissional competente, muito profissional bom, que sabe, inclusive, falar, mas quando a gente vai para a comunicação não verbal dele, às vezes uma postura, às vezes o que ele está vestido não está alinhado ao que ele está falando. Isso tira um pouco da credibilidade dele. Ao mesmo tempo que também não adianta ele estar bem vestido
mas ele não ser um bom profissional. Então, eu escuto muitas pessoas falando, nossa, eu vi o doutor, algum doutor na rede social, no Instagram, que hoje é algo que todo mundo vai procurar, saber quem é. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu me decepcionei com o atendimento. Mas, em compensação, o fato dela estar bem vestida, dela ter passado uma imagem, uma comunicação não verbal ok, fez a pessoa ir até ela. Ou seja, ela atraiu aquela pessoa, o profissional atraiu aquele paciente, mas aí quando chegou lá não era nada daquilo. Mas ao menos ele conseguiu fazer essa atração. Então, se você não tem esse primeiro impacto na sua comunicação não verbal, dificilmente as pessoas ou o paciente, ele vai dar chance de ouvir o médico, de ir até ele. É bem interessante isso, porque hoje nas redes sociais a gente vê muito postagens em que tem um profissional com uma imagem X e que aquela imagem passa uma autoridade, passa um poder. E aquilo te interessa. O primeiro impacto é aquela imagem. Quando você entra no perfil da pessoa e você vai ouvir o que ela tem a dizer, há uma incongruência entre a imagem e o conteúdo, ou a forma como é falado aquele conteúdo. Não significa que aquele profissional ele não tenha conteúdo, mas não basta ter o conteúdo, tem que saber como se comunicar com aquele conteúdo. Bom, podemos fazer um exercício? Me veio na cabeça aqui agora. Vamos pegar um objeto simples, tá? Que é o objeto de trabalho de qualquer profissional da área da saúde. Aliás, de qualquer profissional. Uma caneta, tá? Vamos imaginar um médico, um cara que tem uma formação boa, que está atendendo no consultório particular. E esse mesmo médico também atende no ambulatório de periferia, numa unidade básica de saúde. Vamos falar de dois instrumentos. Uma caneta Bic, que é ótima, escreve que é uma maravilha, e vamos falar de uma caneta super sofisticada, que é a Montblanc, que também, enfim, você já olha para ela, já vê a característica dela, tem aquela coisa da imagem não visual. Como que um instrumento como esse pode transmitir para o cliente, para o indivíduo, para o paciente, para o familiar que está próximo, uma informação positiva e gerar conexão independente de onde esteja? Então, vou brincar com vocês aqui. Como que eu posso utilizar num consultório particular super sofisticado, com ticket médio muito alto, uma caneta Bic e mandar bem, e ao mesmo tempo utilizar uma caneta muito cara, desproporcional ao ambiente, eu estou falando em termos de ser desnecessário, por exemplo, num lugar remoto, onde sequer muitas vezes tem todos os medicamentos necessários? A gente diz que a imagem é um contexto, né? Eu brinco muito que não é foto, é filme. Então, por exemplo, uma roupa por si só não vai dizer muita coisa. Qual o contexto, como é que ele está vestido? Uma caneta por si só, ela vai trazer uma percepção. Se você está com uma Montblanc, o médico está com uma Montblanc, por exemplo, para quem está ali vai trazer uma percepção de que, nossa, ele tem um cuidado com a imagem, ele investiu numa caneta. Automaticamente a pessoa pode pensar, se ele está ali cuidando dele, da imagem dele, o médico também pode cuidar de mim. Mas a gente pode também pegar o mesmo profissional com uma caneta Bic. Mas se você fizer uma junção, por exemplo, da forma como ele está vestido, da postura dele, da forma como ele trata o paciente, como ele chega até o paciente, o comportamento, às vezes a caneta passa a ser um detalhe, porque você tem um conjunto de outras coisas que vai agregar. Ao mesmo tempo que se você está desarrumado, mas você não tem um comportamento, você não tem uma empatia com o paciente, você pode estar com a melhor caneta do mundo, que isso não vai transmitir essa sensação de cuidado que o médico deveria ter. Então, o objeto por si só pode ser uma vantagem, mas se não estiver ligada a outras coisas, somar com outras coisas, de nada ela vai adiantar. Agora, em termos de comunicação, né? Um rabisco, aquilo que se fala brincando, pô, parece letra de médico. Um rabisco com uma Bic é diferente de um rabisco de uma Montblanc? Eu acho que vai, como a Amanda falou, muito de acordo com o contexto e a intenção. Então, por exemplo, se um médico ele quer se aproximar de um paciente, dependendo do tipo de público que ele atende, talvez uma Bic faça essa aproximação. O paciente inconscientemente vai se reconhecer ali, eu tenho uma caneta dessa. Às vezes um paciente ele tem um nível social que é capaz dele nem saber o que é uma Montblanc. Então, para ele aquilo vai ser indiferente. O Rolex, ele traz um slogan que eu acho fantástico para o público que ele quer atingir. Ele fala assim, se você não tem pulso, tecnicamente você está morto. Quer dizer, tem muita informação, muito detalhe, muita coisa específica dentro dessa área que vocês trabalham. E eu queria que vocês falassem para mim quais são os pilares principais de uma comunicação fluida. Eu acho que são 5 pilares. O primeiro é a clareza, né? A forma como você fala, você se fazer entender. A sua preocupação é não ser simplesmente falar, mas ser entendido pelo receptor da mensagem.
a confiança também, você falar com confiança, você saber que o que você está falando está sendo entendido pelo outro e você falar olhando nos olhos, você falar de uma forma que você consiga gerar um magnetismo com aquela pessoa na comunicação. E aí vem também a empatia. Ter a empatia na comunicação é fundamental. Eu estava, agora há pouco, vendo o livro que você escreveu com a sua filha e eu estava percebendo como essa empatia, como essa comunicação, ela é importante. Como você fez essa troca, você teve a clareza na comunicação, você gerou confiança nela, na relação de vocês, para que a relação fluísse. Então, clareza, confiança, empatia, eu diria também que a congruência. Você falar, mas ao mesmo tempo você se portar, você ter seus gestos, você ter o seu não verbal congruente com aquilo. E tudo isso alinhado à comunicação não verbal, porque, de certa forma, a primeira coisa que vai impactar... Seria a quinta parte, né? Exatamente. É o não verbal. Então, imagine que uma pessoa, seja um médico ou não, quando ele chega no local, a primeira coisa que vai impactar é o não verbal dele. Principalmente a vestimenta, que está incluso quando a gente fala de imagem. Então, é o primeiro impacto. A partir daí, é que a pessoa ela vai dar a chance de se comunicar com ela ou não. Então, se você quer realmente passar essa questão de credibilidade, de autoridade, ser uma pessoa mais acessível, ou outro desejo de imagem, isso tem que ser visto através da imagem dela, do não verbal. Senão as pessoas não dão acesso. Porque quando ela chega, o cérebro que capta aquela imagem, naquele momento ali, em milésimos de segundo, ela já, completamente intuitiva, ela já vai causar uma imagem, um julgamento da pessoa. Se ela traz medo, se ela traz prazer, e ela vai dar a chance ou não. Então, isso tem que estar alinhado com a comunicação não verbal. Se você quer passar determinados comportamentos, se você quer que as pessoas lhe enxerguem de uma maneira, o não verbal tem que estar alinhado a isso. Agora sim, qual que é a maior dificuldade que um médico, um profissional da área da saúde e os demais profissionais encontram quando se trata dessa comunicação não verbal? Veja, naturalmente, isso para mim faz muito sentido a preocupação universal com esse assunto. Então, por isso existem uniformes. Você imagina um policial militar, ele está fardado. Sim. A farda dele é impecável. Não existe um policial, quando estiver trabalhando, com a sua farda amassada, a camisa fora da calça, o coturno desamarrado. Isso não vai, da mesma maneira que você imagina. Um médico no passado, cada vez menos, mas no passado, eu ainda peguei essa geração. Quando a gente chegava no quinto, sexto ano, era branco para todo mundo. Roupa branca, sapato branco, meia branca, cinto branco, tá. Hoje em dia é menos frequente, mas ainda é aceitável. Aí para quebrar isso, eu vai lá e coloca um blazer azul marinho, alguma coisa assim. Mas qual que é a maior dificuldade que vocês encontram hoje em dia quando um profissional da área da saúde ou algum outro profissional, advogado, sei lá, procura vocês e fala, pô, Amanda, Rodrigo, me ajuda aqui que assim, eu tenho um conteúdo bom, eu tenho uma boa índole, eu tenho uma boa formação, mas eu estou percebendo que eu estou deixando a desejar em relação a esse assunto. Eu acho que quando se fala do verbal, talvez a maior dificuldade que eles tenham é se vender como profissional, se vender como pessoa, para poder gerar essa conexão, aprender a desenvolver um processo de persuasão, aprender a falar com você mesmo, o que influencia, como eu falei para vocês, nas suas próprias crenças, né? A maneira como nós conversamos com a gente geram crenças. E muitos profissionais, seja da área de saúde ou não, eles têm crenças que travam eles profissionalmente. Então, as dores que eles mais trazem para a gente, quando a gente está fazendo um processo junto com eles, é justamente esta. Eu não consigo me vender, eu não consigo vender um produto, eu não consigo me encaixar dentro de um novo cenário porque eu tenho bloqueios que me travam. Isso quando se fala da forma verbal. E eu acho que é mais essa questão mesmo do alinhamento. É você alinhar o não verbal com o verbal. Porque isso que ele está falando, por exemplo, eu canso de ver muitos médicos reclamando também na mentoria o seguinte, eles sabem que são muito bons no que fazem, que são competentes, mas existe uma porta de entrada, que é uma coisa que a gente estava conversando. Por exemplo, a secretária. A secretária dos médicos é a primeira porta de entrada que o paciente tem. Se você não faz uma seleção boa, criteriosa, para escolher quem vai estar ali atendendo os pacientes que vão chegar até o médico, muitos deles vão embora. Eu conheço alguns médicos que são ótimos e muitos pacientes deixam de ir, porque não existe um alinhamento na comunicação ali da secretária com o médico. Às vezes ela não tem uma gentileza ao falar com o paciente, ela não tem um comportamento bacana e até mesmo não verbal.
Você chega no consultório, ela está vestida de qualquer maneira e tal. Isso reflete no médico, o melhor que ele seja. Então, sempre fala que tem que ter um alinhamento no verbal entre a equipe, o médico, a equipe, a secretária, e o não verbal. Como é que essas pessoas vão estar vestidas, como é que elas vão ser tratadas quando chegar num consultório, que a gente sabe hoje, antigamente, a gente tinha muito aquele médico, a medicina mais humanizada, né? Tinha o médico da família e tudo mais. Hoje, as pessoas falam muito, sentem muita falta da humanização. Do acolhimento do médico. Então, é uma coisa que as pessoas relatam muito, assim, eu não me sinto acolhida. Então, às vezes, é muito essa questão eles não saberem se comunicar verbalmente, não transmitir através do que ele está vestido, a cor, a textura da roupa que ele está. Tudo isso faz parte desse processo. Então, eu acredito que seja o alinhamento aqui dos dois. Pessoal, muito obrigado pela participação. Olha, Rodrigo, muito bom estar com você aqui. Amanda também. Obrigada. Assunto tão importante e fundamental para todo mundo, né? Não só para o médico, não só para o profissional da área da saúde, mas para todas as pessoas, né? Imagina o sofrimento que muita gente não experimenta, sendo algo por dentro, é como se você fosse um determinado tipo de suco e a embalagem que está por fora é um outro e o que está escrito ali no emblema outra coisa ainda por cima, né? Exatamente. Eu diria que a comunicação hoje talvez seja uma das maiores habilidades que você precisa desenvolver no mundo como está hoje. E uma coisa que a Amanda traz também, que eu acho interessante, essa ótica, é o não verbal, ou seja, a maneira como você se veste, se porta, é a sua assinatura silenciosa. E eu acho isso bem interessante, a gente desenvolver uma assinatura silenciosa. Você chegar num lugar e você falar sem precisar falar quem é, sem precisar falar uma palavra, ser dita uma palavra. Maravilha, vamos desenvolver então a nossa assinatura silenciosa, porque com isso a gente leva a nossa informação para frente. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado você, Fernando, foi uma honra. Pessoal, a gente fica por aqui. Olha, se você gostou, eu tenho certeza que sim, dê seu like, compartilhe, escreva seus comentários. Rodrigo, Amanda e eu estaremos aqui para responder todas as suas dúvidas. Manda essa informação para frente. Alguma coisa extremamente importante vai acontecer na sua vida a partir do momento que a sua assinatura silenciosa e a sua comunicação estiver em congruência. Beijo no coração e uma ótima semana.